Você cai nas pegadinhas da crase? Vem comigo que eu vou te ensinar a não cair mais. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Para a aula de hoje eu separei uma questão de concurso público sobre crase. E não é qualquer questão, é uma questão que traz várias pegadinhas sobre a crase. E se você não tiver esperto, você não vai acertar a questão. Então, eu vou explicar alternativa por alternativa, vou explicar tudinho para que você termine esta aula sabendo muito mais do que você sabe agora, beleza? Vamos lá? A questão diz o seguinte: analise as alternativas a seguir e assinale a única correta com relação ao uso ou não uso da crase. O enunciado meio ruim, né? Porque não é uso ou não uso da crase. A gente não usa a crase. A crase ocorre porque é a fusão de dois sons iguais. Mas vamos às alternativas. Alternativa A. Era uma pintura a Pablo Picasso, aqui com o acento que indica crase. Alternativa B. Vou à casa no próximo fim de semana. Esse a casa com o acento que indica crase também. Letra C. Ao chegar à terra, o marinheiro foi até o local marcado. Esse à terra com o acento que indica crase. Alternativa D, assistir a peça, sem o acento que indica crase. E, por fim, a alternativa E, dedicamo-nos às tarefas, sem o acento que indica crase também. A questão quer saber qual alternativa está correta. Pense aí na sua alternativa, se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo e me conta nos comentários qual alternativa você marcaria. Vou começar a resolução de uma forma diferente aqui, vou começar de baixo para cima. Vamos começar pela alternativa E, dedicamo-nos às tarefas. Muito bem, por que é interessante essa frase? Porque muitos estudantes decoram que não ocorre crase antes de plural. Eu já falei, não seja um decoreber. Você precisa entender o contexto, entender o que é a crase, por que ela ocorre. Aqui, essa alternativa está errada, porque deveria ter o acento que indica crase aqui. Professora, mas pode ocorrer crase antes de plural? Pode, olha só, vou te explicar por quê. Dedicamo-nos às tarefas. Quem se dedica a algo. Então, o verbo dedicar-se exige a preposição a. Então, dedicamo-nos a, beleza? Aqui nós temos o substantivo feminino, tarefas, que está no plural. Qual é o artigo que acompanha o substantivo feminino no plural? As tarefas. Então, nós temos aqui a preposição a, mais o artigo definido as. Dedicamo-nos a mais as tarefas. Eu não vou escrever dedicamo-nos a as tarefas. Eu vou juntar essa preposição a e esse artigo definido as e vou colocar o acento que indica essa fusão, o acento que indica essa crase. Então, aqui ocorre crase sim. Quando não ocorre crase antes de plural, é quando é só o a seguido de plural, quando não é as e plural. É quando é só o a preposição. Se fosse assim, dedicamo-nos a tarefas cotidianas. Aí não ocorreria a crase, porque seria só a tarefas. Esse a seria só a preposição. Mas como tem esse essinho aí, esse essinho me mostra que é o artigo as que está aí também, junto com a preposição. Então, se é a preposição mais as artigo, eu preciso colocar o acento que indica a crase. Beleza? Então, dedicamo-nos
as tarefas com o acento que indica crase. A alternativa E está errada, deveria ter o acento grave aí, então não deve ser assinalada. Alternativa D, assistir a peça. O verbo assistir é um clássico nas questões sobre crase. Por quê? Verbo assistir com sentido de ver é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição aí. Peça é um substantivo feminino. Então, ele deve vir acompanhado pelo artigo feminino a peça. Assistir a mais a peça, junto esses dois azinhos e coloco o acento que indica a crase. Se não fosse peça, se fosse musical, seria assistir ao musical. Veja que esse ao é a preposição a mais o artigo o, ao, assistir ao musical. Só que aqui não é musical, é peça, então o artigo é a, assistir a peça com o acento que indica que eu tenho a preposição a, mais o artigo definido a. Então, a letra D também está errada, eu precisaria colocar aí o acento grave. Letra C. Ao chegar à terra, esse A craseado, o marinheiro foi até o local marcado. Tá certo? Não está certo. Aqui não ocorre crase. Antes da palavra terra, quando terra é utilizada em oposição a mar, não ocorre crase. Perceba que o marinheiro foi à terra, o marinheiro voltou de terra, ele não voltou da terra. Então, eu falo, aqui cabe aquela regrinha, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, ele foi à terra, ele voltou de terra. Agora, se a palavra terra for empregada com outro sentido, com sentido de região, por exemplo, devemos utilizar crase. Então, por exemplo, ao chegar à terra de seus avós, o marinheiro foi até o local marcado. Aí sim ocorreria crase, porque o marinheiro foi à terra de seus avós, o marinheiro voltou da terra de seus avós. Mas, quando a palavra terra for empregada em oposição a mar, não devemos colocar o acento que indica crase, ok? Então, isso daí é uma pegadinha também de concursos públicos, sempre cai. Alternativa B, vou à casa no próximo fim de semana. Não ocorre crase antes da palavra casa com sentido de lar, quando essa palavra casa não está especificada. De novo, a gente pode fazer a regrinha do vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê? Então, vou à casa no próximo fim de semana. Eu volto de casa no próximo fim de semana. Eu não volto da casa no próximo fim de semana. Agora, se a palavra casa estivesse especificada, aí sim ocorreria crase. Vou à casa dos meus pais no próximo fim de semana. Eu volto da casa dos meus pais no próximo fim de semana. Eu não volto de casa dos meus pais, eu volto da casa dos meus pais. Então, vou a, volto da, crase a. Só que nesse caso, a palavra casa não está com sentido específico. Então, eu volto de casa no próximo fim de semana. Não ocorre crase. A letra B também está errada. Só nos restou a letra A, e foi por isso que eu comecei de baixo para cima, né? Para não chegar logo na resposta correta. Mas vamos lá. Era uma pintura a Pablo Picasso, com acento que indica crase. Professora, Pablo Picasso é um nome masculino. Não ocorre crase antes de nomes masculinos, antes de palavras masculinas. Não seja um decoreber. Por quê? Porque quando está subentendida a expressão a moda de, ocorre crase sim, mesmo que a palavra seguinte seja uma palavra masculina, seja um nome masculino. Então, era uma pintura à moda de Pablo Picasso. Está subentendida a expressão moda de aqui. Então,
ocorre crase sim, mesmo que Pablo Picasso seja um nome masculino. Então, a única alternativa correta em relação à ocorrência da crase é a alternativa A. Era uma pintura a Pablo Picasso. Essa é uma questão que eu quis trazer aqui porque envolve várias especificidades em relação à ocorrência da crase. E várias especificidades que aparecem geralmente em concursos públicos e que o estudante precisa estar muito atento. Conte aqui nos comentários se você sabia de todas essas regrinhas que eu mencionei nesta aula e se você acertaria uma questão como esta. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!